Eu tenho a impressão de que a comunicação feita, né, antes pela professora, que tratou das embaixadas do Congo, a professora Constância Seita, e agora a apresentação do professor Nuno Falcão, facilita o meu trabalho, porque o contexto histórico dos contatos do Congo com o Vaticano foi apresentado, e a correspondência de Antônio Manuel foi apresentada a vocês. O que eu quero falar é sobre depois da embaixada de Antônio Manuel, porque 6 meses após a morte de Antônio Manuel, que aconteceu no dia 5 de janeiro de 1608, 6 meses depois, o Papa Paulo V, que já foi aqui mencionado várias vezes, escreveu 2 cartas, uma aos nobres do Congo e outra ao rei Álvaro II. É uma carta datada de agosto de 1608. O objetivo da minha exposição é falar dessa carta, mas não apenas do ponto de vista do Papa e da Igreja, mas também do ponto de vista dos reis do Congo, no caso do Álvaro II e depois do Álvaro III, que será o seu sucessor. O objetivo da minha exposição é mostrar o valor de textos escritos a partir de Roma para os reis do Congo, que naquele momento lutavam pelo seu reconhecimento internacional fora do domínio português. Então, essa carta enviada pelo Papa, ela tem alguns objetivos. O principal deles é informar sobre a morte de Antônio Manuel Nevunda, os cuidados que foram tomados no final da sua vida. Ele chega muito doente a Roma, que apesar dos cuidados não foi possível evitar a sua morte, e o Papa informa ao rei Álvaro II que todo o cerimonial que seria dirigido à embaixada do Congo foi dirigida a cerimônia fúnebre ao Antônio Manuel, que foi uma cerimônia de gala, que foi uma cerimônia exéquias, né, solenes. Antônio Manuel, como se sabe, foi enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, que é uma das mais importantes basílicas de Roma. Então o Papa informa sobre isso, assim como informa que estava mandando fazer um memorial em homenagem ao Antônio Manuel, que é o local em que foi esculpida a estátua de Antônio Manuel, pode colocar a primeira imagem. Pode colocar a primeira imagem, então, por favor. Então aqui nós temos o Papa Paulo V. Esta carta que ele enviou ao Álvaro II, além de estar arquivada no arquivo do Vaticano, nesse setor de epístola a príncipes, quer dizer, o setor de cartas aos príncipes, também há uma cópia dela no Arquivo General de Simancas, que é o arquivo da monarquia espanhola, que na época, né, governava Portugal. Então é um documento oficial muito importante, enviado por um Papa, o Papa Paulo V Borghese, mencionado pela professora Constância, ao rei Álvaro II. A importância dessa carta é porque, pela primeira vez, salvo engano, o Papa dirigia-se diretamente ao rei do Congo, sem intermediações da Espanha ou de Portugal. E essa carta terá grandes consequências para a monarquia do Congo, conforme eu pretendo mostrar para vocês. A imagem seguinte, por favor. Então, aqui está uma fotografia, né, da própria carta, né, do texto original da carta. Eu trouxe essa imagem só para mostrar a materialidade, né, da fonte escrita, mas não dá para ler, né, mas o conteúdo dela basicamente é a apresentação da morte do Antônio Manuel, dos cuidados que foram tomados, do memorial que seria feito em homenagem ao embaixador e, mais importante, na parte final, o Papa diz que, como o Antônio Manuel morreu logo depois de sua chegada, não foi possível conhecer mais informações sobre o Congo e que ele gostaria de ter essas informações para atender aos pedidos enviados por Álvaro II. A imagem seguinte, por favor. Aqui nós encontramos uma imagem reconstituída por inteligência artificial do Antônio Manuel, que é bem diferente do monumento que aparece aqui na praça. Foi uma imagem montada pela Mona Mpembele, que é uma jornalista congolesa radicada na Bélgica, que tem um trabalho de divulgação da história do Congo, que eu acho interessante porque ela reconstitui a imagem do Antônio Manuel real, que ele tinha cerca de 33
Alguns dizem 33, outros dizem 35, e não a imagem desse senhor mais velho, como parece às vezes no monumento e em outros locais. Então aqui é uma possível reconstrução dele, assim como uma reconstrução dele em Lisboa ou Madrid, com a comunidade africana que estava lá, como o João de Menezes, que o professor Nuno Falcão acabou de falar para vocês. A imagem seguinte, por favor. Aqui temos a carta que o Álvaro II escreveu ao Papa Clemente VIII, já mencionado pelo professor Nuno, e que é a carta credencial, em que ele apresenta Antônio Manuel como um fidalgo da minha corte de São Salvador, porque esse nome já aparece nas cartas. Vamos a Congo, né? Hoje é a cidade que tem significado para nós, mas no século XVI, nos documentos escritos de Afonso I e do Álvaro II, o nome é São Salvador. Então houve a mudança lá, já no século XVI. Então aqui é a carta credencial que apresenta Antônio Manuel como embaixador, mas também nela tem os pedidos que o Álvaro II mandou ao Papa. O mais importante desses pedidos era que o Congo fosse colocado sob proteção direta de Roma, tentando escapar de uma influência pretendida por Portugal e pela Espanha, porque na época Portugal e Espanha não tinham qualquer domínio sobre o Congo, só veio ter do século XIX em diante, mas até lá não tinha. Então, mas havia uma disputa. Álvaro II, então, coloca o reino do Congo sob proteção da igreja. Esse é o motivo principal da carta. Porém, há vários outros pedidos, inclusive um pedido para que a realeza do Congo fosse respeitada devidamente pelo bispo do Congo e Angola, cuja diocese, criada em 1595, como o professor Nuno falou, criou problemas para os reis do Congo. Porque criou áreas de conflito, uma vez que os bispos da diocese de Congo e Angola estavam vinculados a Portugal e foram indicados, né, pelos reis portugueses. Então havia uma disputa entre o bispo e os reis do Congo. E uma das reclamações de Álvaro II é que os bispos não respeitavam os reis, inclusive não se levantando na presença dos reis. E que essa autoridade tinha que ser respeitada. Nesse sentido, quando o Papa, a imagem seguinte, por favor. Quando o Papa escreve a carta que eu mostrei para vocês anteriormente, aqui nós temos a transcrição dela, em latim, né? A transcrição dela. Quando o Papa escreve, além daquele conteúdo que eu mencionei, tem um detalhe muito importante. Em 4 lugares da carta, o Papa se dirige ao rei Álvaro II usando a expressão Vossa Majestade. Como aparece, por exemplo, nesse trecho, 2 vezes, na verdade 3, embaixo tem uma terceira vez, o que é muita coisa. Se percebe que tem uma intencionalidade do Papa usar a expressão Vossa Majestade. Aí, a imagem seguinte, por favor. Na biblioteca do Vaticano, assim como no arquivo do Vaticano, tem uma documentação muito importante, já foi salientada pela professora Constância, da relação dos reis do Congo com o Vaticano. Essa fotografia é da Biblioteca Vaticana. Nela há um códice chamado Manuscrito 12.516, que é um manuscrito muito importante que contém a correspondência de vários reis do Congo com Roma, com a igreja. Cartas que vão desde o final do século XVI até mais ou menos 1630. Entre essas cartas, há uma, a imagem seguinte, por favor. Há uma carta, que é essa fotografia. Aqui nós vemos uma imagem que eu tirei da internet, de muito má qualidade, mas só para mostrar para vocês que a carta existe, está aqui. Essa carta foi escrita por um cônego chamado Brás Correia, um cônego, portanto um padre, nascido em Salamanca, portanto na atual Espanha, que trabalhou na corte dos reis do Congo durante muito tempo e foi confessor da família real do Congo. Ele escreve essa carta a João Batista Vives, que em 1613 foi nomeado pelo Papa Paulo V como representante dos interesses do Congo na Cúria Romana. Então havia, mesmo depois da morte de Antônio Manuel, houve um representante oficial do rei do Congo, Álvaro II e Álvaro III, na corte papal. Essa carta foi escrita pelo Brás Correia, que era, portanto, confessor do rei, ao representante do rei do Congo em Roma. E tem um trecho em que o Brás Correia diz o seguinte, que o recebimento da carta enviada pelo Papa causou
maior com o bispo. Por quê? Diz ele, o texto é essa parte inicial. A transcrição para o italiano, em que foi escrito, está ali. Aqui está a tradução para a língua portuguesa, em que ele diz assim: naquela língua, portanto, do Congo, que Congo, tanto discutido aqui de manhã, o Chicongo, naquela língua do Congo, não há palavras para dizer vossa mercê, vossa senhoria, vossa alteza ou vossa majestade. Não tinha palavra. Os espanhóis tratavam o rei do Congo por alteza, mas os naturais da terra dirigiam-se ao rei como quando se dirigia a qualquer outro, como Engue. A palavra Engue. Bom, eu não vou entrar depois num debate sobre Engue e Congo, tá? Mas ele está dizendo isso. Se dirige a ele como Engue, que quer dizer tu. Que quer dizer tu. O rei Dom Álvaro II, na ocasião, isso que é muito importante, o rei Álvaro II, na ocasião de um breve que o Papa lhe escreveu, que é a carta, o breve papal, a carta papal, na ocasião de um breve que o Papa lhe escreveu sobre a morte de Dom Antônio Manuel, que morreu em Roma, começou a se fazer chamar de majestade. Título ao qual Dom Bernardo, que é o sucessor dele, continuou a usar, e Álvaro III também. Por causa disso, houve muito desentendimento entre ele e o bispo que tentou proibi-lo de usar esse título sob pena de excomunhão. Bom, então a carta está dizendo que a relação do rei do Congo com o bispo não era nada tranquila, já não era antes, como vimos, né? Já na própria carta que ele mandou para o Papa. Mas o que me interessa aqui é a expressão vossa majestade. A diplomacia papal não colocou essa palavra sem querer, foi intencional. E foi no sentido de reconhecer essa majestade dos reis do Congo. Por quê? A imagem é a seguinte, por favor. Se observarmos a correspondência de reis do Congo anteriores, aqui é uma imagem ilustrativa com o brasão dos reis do Congo, né? Mas se observarmos, por exemplo, as cartas do Afonso I, Vembanzinga, já estão mencionadas aqui na parte anterior, com os reis de Portugal, com Dom Manuel e com Dom João III, observamos que o Dom Afonso do Congo chama os reis de Portugal de alteza, mas os reis de Portugal não chamam o rei de Congo de alteza. No máximo, eles se tratam também como irmãos, meu caro irmão, tudo mais, meu irmão, mas os reis de Portugal não o chamam de alteza, nem no século XVI, nem no século XVII. Imagine o seguinte, por favor. Essa é uma fotografia de uma das cartas do Álvaro II, preservada no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que mostra, portanto, essa troca de correspondência, a questão diplomática com Portugal, que é diferente do que nós estamos tratando aqui, da relação diplomática com Roma. E com isso a minha ideia é mostrar que a busca de Roma é uma alternativa política importante de afirmação do Congo. É a imagem seguinte, por favor. Então nós vamos ver que as fórmulas de tratamento empregadas para qualificar os reis do Congo, nas cartas enviadas a eles, sempre era Vossa Real Senhoria, Excelentíssimo e muito poderoso Senhor Rei do Congo, caríssimo em Cristo, filho Afonso, rege Congo, ilustre, quer dizer, ilustre, caro filho, sempre, mas nunca majestade. A imagem seguinte, por favor. A imagem seguinte, por favor. Então, o que acontece? A introdução dessa palavra Vossa Majestade e o reconhecimento da palavra Vossa Majestade nos coloca um problema histórico que me interessou examinar, que foi o seguinte: se até então o uso de Vossa Majestade não era empregado para se dirigir aos reis do Congo, que consequências que esse reconhecimento do Papa poderia ter para a monarquia Congo? Ora, nós sabemos. E aí, quem estaria coordenando essa mesa hoje seria o professor Patrício Batisticama, que é um especialista no Congo antes do contato com os portugueses, e outros tantos pesquisadores que se interessaram em estudar como era a constituição do Congo antes da presença portuguesa e antes do cristianismo. Ora, havia sim poderes estabelecidos, importantes, centralizados, mas não uma ideia de monarquia, muito menos uma monarquia cristã. Os reis, não havia uma noção de dinastia. Os reis eram eleitos, e segundo consta, nessa eleição, podia, o trono, né, podia ser atribuído a qualquer pessoa. A partir de um certo momento, a linhagem Luquene, preferencialmente.
Mas, de qualquer maneira, havia uma eleição pelos nobres, portanto, pelas linhagens, pelas câmaras, na qual a oferta de elementos simbólicos, alguns eu selecionei aqui, um pulpo, que é o mais importante, que é o símbolo de autoridade dos reis do Congo, não é a coroa, ou não era? Era um pulpo. Os braceletes lunga, os nkutu, são todos símbolos, na verdade, de distinção que conferem autoridade para esses governantes, mas esses governantes não eram monarcas no sentido que nós atribuímos na Europa. Além desses objetos, o mais importante na eleição era o ritual. O ritual no qual o som, os tambores, ngoma, é que conduziam essa eleição. O que acontece depois de Dom Afonso I, que já foi discutido aqui hoje de manhã, é um lento processo de cristianização da ideia de monarquia no Congo. E esta carta que o Papa Paulo V enviou ocupa um papel muito importante nessa transformação, nesse processo. Por quê? Porque, a partir da informação que foi dada pelo Brás Correia, dá para perceber que o documento recebido pelo Papa se tornou um distintivo de poder para Álvaro II, e depois para Bernardo, e depois para Álvaro III, e para Pedro II e outros. Ele foi incorporado à monarquia do Congo. A ideia do documento papal, não só como uma forma de autoridade, mas também como um símbolo. Então, a imagem seguinte, por favor. Aqui nós vemos, a professora Constança falou do Overtapper, né? Flamingo, holandês, Overtapper, no livro chamado Description de l'Afrique, publicado em 1686. Tem algumas ilustrações interessantes. É a mesma ilustração em duas edições diferentes, em que nós vemos o rei Álvaro III, né? É uma imagem conhecida. Aqui vocês devem conhecê-la muito melhor do que nós, tivemos que pesquisá-la na internet. Mas aqui nós vemos, portanto, a corte do rei do Congo, ainda com alguns elementos tradicionais, mas já com as introduções, não só do candelabro, mas é uma imagem que está mostrando ele recebendo uma embaixada holandesa. A professora Constanta falou sobre isso. É isso que essa imagem está relatando. Só que ela já nos mostra alguns elementos de mistura dos sinais de autoridade dos governantes do Congo com uma ideia de monarquia cristã. Mas é uma outra imagem desse texto do Overtapper que é mais importante para o que eu quero desenvolver aqui com vocês, que é a imagem seguinte, por favor, que eu creio que é a última, que é uma imagem preciosa, e essa nós vamos dizer, sabemos onde está, é no Overtapper, 1686, e ela nos mostra uma cena de entronização de um rei do Congo. É um rei que está para ser entronizado. Nós o vemos aqui sendo conduzido para o trono. É uma cena, portanto, de eleição e de indicação do rei do Congo. Nós vemos que ele está sendo conduzido por duas pessoas. Esse aqui é o Manivunda. O que está do lado lá é o Duque de Mbata. É, como se descrevia, a forma como o rei seria levado ao trono. Portanto, dizendo que a linhagem que está colocando não é necessariamente uma dinastia. Esse foi um dos graves problemas que o Congo passou no processo de cristianização. Mas tem um detalhe interessante. Nós vemos aqui os instrumentos de música que foram mencionados, sendo tocados. Nós vemos pelos gestos, né, a cena de entronização que está acontecendo. Porém, tem dois detalhes diferentes. Falta 3 minutos. Então eu estou todo o ritmo. Está acabando. Aqui nós vemos uma coroa, e portanto não um pulo, mas nós vemos uma coroa, como passará a ser depois. E principalmente aqui temos os braceletes colocados ainda, que mostra, portanto, que nem tudo mudou. Tem continuações, tem marcas tradicionais que continuam, mas tem coisas novas que são introduzidas. A primeira é a coroa, mas o mais importante para a minha apresentação é este saquinho em que dentro está uma bula do Papa. A partir do século XVII, a bula do Papa se torna uma das insígnias da monarquia Congo. E quando nós lemos missionários que vieram no século XVIII, como Raimundo de Colmano, Rafael de Castelo de Vide,
nas inscrições que eles deixam de eleições de rei do Congo, além da bula, eles vão mostrar outras formas de presença cristã, inclusive para o padre. E a primeira vez que um padre participa de uma eleição do rei do Congo é em 1622, e o próprio Brás Correia, que escreveu essa carta que eu mostrei para vocês, é quem vai participar diretamente, junto com o Manivunda, então ele já está se intrometendo em algo que antes estava com a tradição, mas então o próprio Brás Correia vai, junto com o Manivunda, levar o rei Dom Pedro II para o trono. Então esse processo gradual de cristianização, que eu espero ter conseguido nos 20 minutos demonstrar para ser bem obediente, né? É uma possibilidade de pensar a perspectiva do Congo, e não apenas a perspectiva da igreja, a perspectiva de Portugal, mas é uma documentação que, mesmo um documento oficial como uma carta papal ou uma bula papal, pode nos permitir pensar como que o Congo estava e continua a estar interagindo com o mundo, aberto para o mundo, mas ao mesmo tempo mantendo a sua tradição. Porque uma coisa é ter um objeto, outra coisa é saber o que esse objeto significa aqui. E esse é um dado que os registros escritos não nos mostram. Porém, quem estuda a história da África sabe. A história da África não está no texto escrito só. Ela está também na oralidade e na tradição. Porém, nem todos vão poder falar da tradição e oralidade. O que eu posso contribuir até aqui é isso. Obrigado a vocês. Obrigado, doutor.